Não vamos falar sobre o Salmo todo, porém, nós vamos aqui fazer algumas considerações. Esse Salmo, por exemplo, é uma descrição do sofrimento de Jesus. Houve uma mensagem profética, aqui no 22, falando desse sofrimento de Cristo, que a gente lembra que alguns pontos aqui se relacionam na crucificação. Então, fala da dor de Jesus, do sofrimento de Jesus e da vitória que ele teve, porém, não é dito como ele obteve a vitória, mas ele passa a narrar o que ele fez depois que foi abençoado por Deus. Então, vamos examinar esse texto, vendo sobre o sofrimento do nosso Salvador e quais ensinos que podemos tirar para a nossa vida do sofrimento dele. Então, vamos observar aí no versículo 1, que o nosso Salvador, ele experimentou o distanciamento de Deus quando fazia expiação pelos nossos pecados. Deus se afastou dele. Por isso ele diz, e aí o Salmo, Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor está me deixando nessa situação? Por que o Senhor afastou-se de mim? Por que se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Porque eu estou orando e o Senhor não me respondeu? Porque o Senhor não ouviu a minha voz? Versículo 2, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Então, nosso Senhor experimentou essa ausência divina. Mas por que isso? Porque ali na cruz, ele estava levando sobre o seu corpo os nossos pecados. Ele, em outra passagem, diz que ele fez, aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós. E nós sabemos que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é isso que está acontecendo. Ele está com o meu pecado, com o nosso pecado. Então nessa hora Deus se afasta dele, porque ele está expiando os pecados, os nossos pecados. Foi nessa hora que ele então clamou assim, né? O pai então abandona o filho, ou se afasta do filho, porque o filho está levando o pecado dos seus eleitos. Aqui já encontramos uma lição preciosa para nós. Os crentes vão experimentar o afastamento de Deus quando estiverem vivendo em desobediência. Assim como o filho sentiu a ausência do pai porque carregava o pecado da humanidade ou dos eleitos, assim também o crente verdadeiro, se estiver em desobediência ao Senhor, Deus se afasta dele. Foi assim que aconteceu no tempo de Josué. Eles tiveram uma vitória fabulosa contra a cidade de Jericó, e quando foi contra a cidade de Ai, uma cidade inferior, muito inferior, eles foram derrotados. E então Josué chorou na presença de Deus, e Deus mandou dizer para ele, disse para ele, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel, o povo de Deus, se fizera condenado, já não serei convosco, senão
eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, esse afastamento de Deus que Jesus experimentou por ter levado os nossos pecados, os crentes enfrentarão se desobedecerem ao Senhor. Os crentes terão a sensação de abandono divino, como Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto estão experimentando situações desconfortantes. Agora, não é propriamente o erro do crente, mas quando a gente está vivendo uma situação que é difícil aos nossos olhos, que é dolorosa, nós temos a sensação ou a impressão que Deus está distante, está longe, está indiferente, não está ligando para o que está acontecendo conosco. O Jó, no livro de Jó, diz assim: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olha para mim. Assim como Jesus experimentou, e não é questão de pecado, nós vamos sentir na nossa vida esse distanciamento de Deus. Os crentes não devem desistir de clamar ao Senhor, apesar do seu silêncio. Deus está em silêncio, mas Ele está orando: Deus meu, por que me desamparaste? Se vocês lembrarem, Ele não só ora por si, mas Ele ora pelo povo que estava crucificando, perdoa os seus pecados, né? Depois ele se dirige dando uma palavra de ânimo ao ladrão. Então nós, apesar desse silêncio, dessa não operação divina, não podemos nos calar. Devemos continuar a falar com Deus, porque diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então há uma promessa que Deus virá ao nosso favor, que Deus vai de alguma maneira se manifestar e nos favorecer. Os crentes precisam ter consciência que o sofrimento é temporário, mas o estado de felicidade prometido é eterno. Jesus não ficou naquela cruz para todo sempre. Ele ficou na cruz, ele sofreu, ele morreu, né? E depois ele foi ressuscitado pelo Deus. E Paulo nos advertindo sobre essas coisas ruins que acontecem a nós, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, porque isso só pode acontecer aqui e agora, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse é o grande contraste aqui. Os crentes precisam ser lembrados de que Deus é quem determina o momento e como responder às nossas orações. Jesus esperava, naquele momento, que ele viesse e rompesse, né, e o livrasse. Geralmente, nós imaginamos sempre assim, uma medida extraordinária divina vindo e tirando completamente essa situação de desconforto. Não é assim que geralmente Deus opera. Jesus teve de expiar os nossos pecados, ele tinha de morrer para pagar as nossas dívidas, e Deus vai atendê-lo ao terceiro dia, fazendo com que ele volte à vida e dando a ele a glória, o nome que é acima de todo o nome. Então o Pai não respondeu naquele momento que ele clama, mas o responde 3 dias depois, levantando ele dos mortos para não mais morrer. Então, meus irmãos, ainda que as nossas orações sejam contínuas e não haja uma resposta,
precisamos ter essa atitude. Esperei